Amados, quero falar um pouquinho então com vocês. É uma mensagem mais curta do que a outra, mas extremamente importante. E eu tinha até colocado esse título, Vencendo a Incredulidade, Vivendo o Sobrenatural, ou Superando a Incredulidade para Viver o Sobrenatural. Você sabe que esse ano aqui na igreja nós estamos caminhando sobre uma palavra profética, que é o ano da manifestação da glória de Deus. E quando a glória de Deus se manifesta, coisas extraordinárias acontecem. Então entenda que existe uma sequência, né? Quando nós estamos conversando ali na cela, a gente sempre fala, olha, as palavras elas vêm numa sequência, né? Uma vai complementando a outra. Então, mais ou menos, acho que um mês atrás, eu falei sobre experiências sobrenaturais. E em todo momento, quando nós estamos meditando aqui na palavra de Deus, o próprio Deus, ele nos impulsiona a viver uma vida completamente sobrenatural. Amém? Então, olha para quem está do seu lado, me ajude a ministrar aí, me ajude a pregar, vamos ter esse momento bem aqui ativo. Olha para quem está do seu lado e diga assim, a nossa vida precisa ser sobrenatural. E amados, vamos parar para pensar um pouquinho, não é a primeira vez que eu falo isso, mas comece a pensar e refletir como era a sua vida antes de conhecer a Cristo. Então, como era a minha vida antes de ter um encontro com Jesus? Como que era a sua vida, Michael, antes de ter um encontro com Jesus? Como que era a nossa vida antes de ter um encontro com Jesus? A palavra de Deus vai dizer que em Efésios capítulo 2, que nós estávamos mortos pelos nossos pecados e delitos. Nós estávamos perdidos, sim ou não? Sim. E é algo sobrenatural aconteceu. Jesus Cristo nos alcançou. Amém? Amém? E a gente começou a desfrutar de coisas novas. Aleluia. Então, naquele momento que Jesus te alcançou, Ele começou a trazer muitas coisas para você. Ele salvou você. Ele começou a libertar e curar você. Ele te deu uma nova família, uma nova cidadania. Ele te deu uma nova identidade. E isso é algo completamente sobrenatural. E o que a gente vive nos dias atuais? É uma coisa inacreditável. Você foi alcançado por Jesus de maneira sobrenatural. Coisas extraordinárias aconteceram no primeiro ano de convertido. Vem o primeiro amor, aquela paixão. E você começa a vivenciar e ver o mundo de uma outra lente, de uma outra forma. Você começa a experimentar o amor de Deus. Você já não sofre mais com uma orfandade, você começa a ter a revelação que você tem um intercessor que é Jesus Cristo, um irmão mais velho, e que agora Deus se revela como Pai através da vida de Jesus na sua vida. Agora você já não se move mais pelas circunstâncias, pela maneira que o mundo vive e enxerga, e agora você começa a viver em novidade de vida. Isso é completamente sobrenatural, sim ou não? Sim ou não? Você começa a enxergar a sua própria vida de uma outra perspectiva, é um outro óculos que você recebe. Você começa a analisar e perceber em você mesmo coisas que você não percebia. Se você começar a olhar para o seu próprio corpo, você é um milagre. E a Bíblia vai garantir que nós somos um milagre, sim ou não? Nós aqui estamos enxergando, nós estamos respirando, o nosso corpo funciona de uma maneira sobrenatural. A medicina passa dias e dias estudando e avançando, mas eu tenho para mim que eles nunca vão ter uma compreensão total do corpo humano. Sim ou não? Tanto que a gente desfruta de milagres e a gente vê falas de médicos, como até aconteceu com a minha própria irmã. Olha, agora é só Deus, não tem mais o que a gente possa fazer. Então pense que a sua própria vida é algo sobrenatural. Cadê os papais e mamães aqui? O nascimento, a gestação da sua esposa, o momento que o homem estava conhecendo a sua esposa. E é depositada uma semente dentro desse organismo. Tudo o que acontece, a gestação, o nascimento. Isso é algo sobrenatural. Isso é algo totalmente sobrenatural. Então, nós, igreja, a gente não pode se distrair demais. E a gente vai esquecendo. E vai gerando uma incredulidade muitas vezes. Então, você é um filho de Deus que foi alcançado por Jesus de uma maneira sobrenatural. Você vivia lá no império das trevas, agora você vive lá no reino de Jesus Cristo. O amor te alcançou, o amor alcançou a sua casa, você tem uma aliança com Cristo e tudo isso é sobrenatural. Mas qual é o sentido? Você começa e é alcançado por Jesus, olha para a sua vida, tudo que Deus fez é sobrenatural, mas agora você não vive mais de uma maneira sobrenatural. A incredulidade vai tomando conta da sua vida. A igreja de Cristo não pode viver assim.
A nossa vida, desde o momento que nós nascemos, ou melhor, nascemos de novo, até quando a gente partir dessa terra, tem que ser uma vida completamente sobrenatural, igreja. E a maneira que nós vivemos denuncia a incredulidade que está dentro do nosso coração. Só que isso não é de hoje. Isso é, de muito tempo atrás. Por isso que o próprio Jesus fazia o que fazia, ensinava o que ensinava, porque existia um povo incrédulo. João 8 é um texto base que eu uso aqui na matéria do Silce. A gente vai ver que tinha pessoas que acreditavam em Jesus, nas palavras de Jesus, e outro grupo que nem acreditava em Jesus. São pessoas completamente tomadas pela racionalidade, pela incredulidade. Mas essa não pode ser a nossa realidade, gente. Nós precisamos todos os dias viver de maneira sobrenatural. Deus te escolheu antes da fundação do mundo. E Ele deu o mundo de presente para você. E Ele colocou lá você dentro da família que você nasceu. Você veio ao mundo. Deus se alegrou com o teu nascimento. Isso é algo sobrenatural. Mas a partir do momento que você se torna uma nova criatura, agora você é um cidadão da terra, mas você primeiramente tem que entender que você é um cidadão dos céus. E hoje, infelizmente, uma parte da igreja está se movendo apenas com a mentalidade e a perspectiva terrena. E nós esquecemos das chaves espirituais, e hoje aqui é uma noite de chaves espirituais. Amém? E não é códigos para você se tornar mais rico e ambicioso. São chaves espirituais para você se tornar mais parecido com Jesus. Porque o reino de Deus é isso. Posso ouvir um amém? Amém. A palavra, o evangelho fala sobre isso. Não tem a ver com você receber um monte de código para você aplicar na sua vida e você prosperar e ficar rico. Amém? Pastor, você é totalmente contra isso? É claro que não. Mas nós temos que prosperar, e se Deus permitir, e Ele quer que você enriqueça da maneira que o céu determina. Amém? Baseado nos princípios e valores do reino de Deus. E até isso, a gente vê que essas mensagens entraram dentro da igreja. Sabe por quê, amados, que esses homens se levantaram e começaram a entrar dentro da igreja? Porque eles começam a achar um cenário para isso. Pessoas incrédulas. E custa caro você pensar da maneira que o céu pensa. Sim ou não? Custa caro, mas é por isso que nós falamos que viver uma vida com Jesus nos custa tudo. Já parou para pensar nisso? É o céu que determina a maneira que você deve viver, o que você deve fazer. E eu quero falar exatamente isso, e existe muitos textos que nós poderíamos meditar em cima dele. Mas tem um que eu já vi o apóstolo pregar aqui, sei lá, acho que mais de 2 vezes. Eu preguei provavelmente desde o início da igreja mais de 10 vezes. E eu estava meditando num texto, um pouquinho antes dos versículos que mostra Jesus no meio da multidão caminhando, e a mulher de fluxo de sangue vai ao encontro de Jesus e é curado. Jesus, ele já estava vivendo o seu propósito, e ele foi curar a filha de Jairo. Então Jesus, ele estava se movimentando por propósito, era o DNA dele. Ele estava lá operando milagres e sinais, e a manifestação do poder dele estava sobre aquela região, sobre as pessoas em volta dele, e eles estavam desfrutando dessas curas. Eu comecei a me perguntar, e eu converso, às vezes eu estou jantando com casais aqui da igreja, às vezes a gente está conversando entre nós. Eu falo assim, gente, cadê as curas e os milagres acontecendo nos nossos olhos? Graças a Deus a gente desfruta muito disso aqui, mas nós podemos desfrutar muito mais. Muito mais. Porque a gente vê que quem tinha uma fé genuína e acreditava que Jesus podia fazer algo sobrenatural, acontecia, gente. E sabe o que é o mais doido de tudo isso? Que tinha um monte de gente aqui que nem era convertido, só que escutava uma vez a mensagem de Jesus. Eu quero acreditar mais ou menos que era essa a história dessa mulher. Porque o texto vai dizer que ela ficou 12 anos sofrendo com um sangramento, um fluxo de sangue. E o texto vai dizer, a gente pode ler daqui um pouco, que ela investiu tudo que ela tinha para tentar resolver o problema dela. E não deu certo. Mas um dia ela ouviu que Jesus operava milagres.
E algo surgiu dentro do coração dela. Brotou uma fé dentro do coração dela. Não tem como nós medir a intensidade e o tamanho dessa fé. Mas o que eu posso te garantir que era suficiente para ela ser curada, sim ou não? Só que o que acontece? Ela poderia muito bem ouvir que Jesus fazia milagres, porque muitas pessoas viram Jesus fazer milagre e terminaram a vida deles não crendo em Jesus. Tem gente que sentou na mesma mesa que Jesus e ainda assim o traiu. Então, tem alguém aqui comigo? Então, infelizmente, isso é algo triste que eu estou falando aqui na introdução. A gente vê pessoas que fazem parte do corpo de Cristo não acreditando no Cristo, que elas dizem que fazem parte desse corpo. Porque a sua vida denuncia isso. E às vezes nós esperamos algo assim. A gente fala sobre milagre. Aí você pode pensar, vamos pegar o próprio caso da minha irmã. É algo sobrenatural que aconteceu. Eu já tive uma conversa aqui com o nosso irmão. Ele começou a me contar uma história que é algo sobrenatural. É só Jesus tocando na vida dele. Ele falou assim, não, você não vai morrer não. Você vai viver. É ou não é, irmão? Então são coisas sobrenaturais. Se a gente conversar com alguns irmãos aqui, a gente vai começar a ver histórias assim que é só Jesus colocando a mão. Sim ou não? Mas, gente, a gente tem que perceber, olhar para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família e ver qual é a nossa realidade da nossa semana. A gente, de verdade, a gente não pode esperar algo surreal e algo terrível acontecer para eu começar a acreditar, porque é a última circunstância, é a última chance de algo dar certo. A gente tem que viver de uma maneira sobrenatural nas mínimas coisas. A igreja ela confia mais num pastor virtual que no pastor pessoal ali dentro da igreja. Ela acredita mais nas lives do Instagram do que na própria palavra de Deus. Ela confia mais no limite do banco, do crédito, do que pode conseguir, do que uma intervenção divina. Nos últimos 7 anos, eu escutei muito pouco isso. Alguém chegar e falar assim, eu não tenho condição, mas eu sei que Deus pode me dar. A primeira fala é, deixa eu ver a maneira que eu consigo, eu vou tentar com alguém, eu vou tentar fazer isso, eu vou tentar abrir uma conta num banco. Não, meu irmão, você é filho de Deus. Você precisa se mover e crer de uma maneira sobrenatural. Porque a nossa vida é sobrenatural. Gente, eu tô falando isso hoje de uma maneira muito tranquila. É algo que eu aprendi desde que eu era bem pequenininho, criança. Pequeno eu sou, né? Mas quando eu era criancinha. Eu não sou muito alto, não. Eu sou pequeno ainda. Mas eu me lembro, os meus pais, a minha mãe, o meu pai, sabe? Me esmagando, me pressionando. Eu recebi alguns nãos e a vida ia me impondo algumas coisas que não eram muito legais. E minha mãe falava, você precisa viver o sobrenatural de Deus. Você precisa viver da maneira que o céu te ensina. Você precisa crer que Deus pode fazer. Ah, mas ele conseguiu, tal fulano conseguiu. Eu me lembro que eu estava numa fase que eu precisava muito de um emprego. Meu Deus do céu, que difícil que era. Eu me lembro que eu voltava muito frustrado algumas vezes para casa. E minha mãe sempre firmando isso, essa mensagem no meu coração. Você precisa se mover de forma sobrenatural. Porque essa é a nossa vida. Posso ouvir um amém? Amém. E de verdade, quem não faz parte do corpo de Cristo é um ímpio, está morto, precisa nascer de novo. Eu estou falando para quem está dentro da igreja, gente. A gente precisa voltar a ter a consciência que assim... Eu vou entrar nesse lugar e coisas extraordinárias podem acontecer. Sabe uma coisa? Eu falei até, acho que há 2 células atrás. A maneira que você vive denuncia se você é um incrédulo ou se você está caminhando em fé. Ou se o teu coração está cheio de fé. Porque a gente fala e expõe muitas coisas materiais de maneira fácil. Quando você quer alcançar alguma coisa, você precisa comprar uma casa e você está precisando mudar de emprego, e tudo isso faz sentido. A gente precisa falar sobre isso. Mas que Deus é esse que pode te dar uma casa e não pode tirar você dessa vida de pecado que você não larga nunca? Eu acredito num Deus que faz algo sobrenatural e quando a glória dele se manifesta, aquilo que você estava fazendo de errado, você não faz mais. Amém? E gente, eu posso afirmar algo.
Se a maioria das pessoas não expõe suas mazelas, suas fraquezas e os seus pecados, isso denuncia que você é um incrédulo. Posso ouvir aqui um amém? Hoje é dia de conversas difíceis aqui. Porque se você tem um coração cheio de fé, eu não estou falando que você tem que sair também falando um monte de intimidade da sua vida para qualquer pessoa. Mas assim, algo mais sobrenatural que pode acontecer é Jesus tocando no teu caráter, no teu interior. Não faz sentido você viver uma vida com Jesus 1 ano, 2 anos, 3 anos e você cai nos mesmos pecados. Você continua tratando mal a sua esposa ainda. Ou Deus ele se move de forma sobrenatural, ou você crê que realmente ele pode te libertar, ou não sei onde que a gente vai chegar. A palavra de Deus diz que nós devemos ser testemunhas, mas eu não consigo nem testemunhar o que ele está fazendo dentro de mim. Tem alguém aqui comigo? E eu creio, em nome de Jesus, a gente tem que dar um passo de fé e a gente tem que vencer uma incredulidade para viver algo totalmente novo, algo sobrenatural nas nossas vidas. E aí cada um tem a sua história, cada um tem as suas situações, cada um está em busca de alguma coisa. E eu acredito que cada um tem algumas coisas que querem alcançar, sim ou não? Todo mundo tem alguma situação vivendo que precisa do sobrenatural de Deus. Eu tenho uma situação, eu e minha esposa precisamos que algo sobrenatural de Deus destrave algo na nossa vida. Eu acredito que todo mundo tem. Mas a nossa confiança precisa estar em Deus. Em Deus. Quando a palavra fala que nós devemos agradar o coração de Deus, não tem a ver com religiosidade, gente. Embora tudo que a gente faz é para a glória de Deus, a gente faz com excelência, a gente dá o nosso melhor, faz o nosso melhor, mas Ele está em busca do nosso coração. Tem a ver com o quanto de fé nós temos, né, Marcelo? A fé, que Ele pode resolver qualquer situação. Qual é a situação que você está vivendo hoje? Você entrou aqui com qual situação? Talvez você está aqui em busca de uma restauração dentro do seu casamento. Talvez você está em busca, aí, sei lá, você está 10 anos tentando adquirir o seu território, que é bíblico. Você quer comprar uma casa própria, ainda não deu certo. Talvez você está vivendo problemas financeiros e você precisa de uma intervenção divina. Talvez é na área da saúde, você precisa que algo aconteça de forma sobrenatural. Talvez você tenha algum tipo de complicação e de intriga nas suas relações. Você já tentou de todas as maneiras resolver e não resolveu. Esse é o momento de você entregar tudo para Deus. Esse é o momento de você orar: Deus, enche meu coração de fé. Enche meu coração de fé. Amém? Aleluia, essa é só a introdução. Aleluia, mas é rapidinho aqui hoje, amém? Vamos lá. Deixa eu ler aqui o texto. Pode colocar aqui para nós, para ajudar. Eu nem ia ler inteiro, mas eu vou ler aqui. Marcos capítulo 5, se você quiser anotar, depois você medita em casa inteiro. Marcos capítulo 5, vamos ler aqui do versículo 25. Do 25 até o 34 ali. Aleluia. Marcos 5, versículo 25 até o 34 ali. Diz assim: a grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. E muito padecera a mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele sairia poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para quem fizera isto.
Então a mulher, atemorizada e tremendo, conscia do que nela se operava, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. O que Jesus disse para ela? A tua fé te salvou. Vai-te em paz e fique livre de todo mal. Uau, esse texto ele é maravilhoso. Você entende que existe um problema principal na vida de todo homem, de toda mulher? Ele poderia muito bem simplesmente olhar para ela e falar: você está curada, vai em paz, agora você está livre. Mas é interessante que ele enfatiza: a sua fé te salvou. Vai-te em paz e fique livre de todo mal. Agora, a gente precisa entender qual era o contexto e qual era a realidade dessa mulher. Porque nós cremos que o Senhor, Ele tem mais para mim e para você. Você crê nisso? E nesse ano, em nome de Jesus, a gente precisa crer e acreditar que a gente vai desfrutar de coisas extraordinárias. Amém? Esse é o ano da manifestação da glória de Deus. Nós devemos ver, a nossa fé crescendo para mergulharmos numa dimensão, como o apóstolo falou agora há pouco aqui, no inédito de Deus, no extraordinário de Deus. Você precisa acreditar, você precisa orar, acordar todos os dias, falar: algo extraordinário vai acontecer comigo, algo inédito que nunca aconteceu. Eu quero viver coisas extraordinárias. Você precisa começar a declarar isso. Amém? Amém? Então qual era o problema daquela mulher ali? Ela sofria 12 anos com um fluxo de sangue contínuo. Esse era o principal problema dela. Agora, quais são as implicações disso? Naquele contexto, ela era considerada impura, não participava da vida religiosa ali, ela não podia ter relacionamento conjugal. Então vai entendendo o BO que ela estava vivendo, sim ou não? A gente às vezes se atém apenas no problema físico dela, mas é um problema físico que perdurou ali por 12 anos e que ativava muitos outros problemas, sim ou não? E o que inibia a fé daquela mulher por 12 anos? Algumas coisas que inibem a fé de muitas pessoas que estão dentro das igrejas hoje. Uma delas, o racionalismo, ou seja, é viver daquela maneira totalmente racional. Você é muito racional e, sabe, você precisa acreditar no que apenas se você toca. Você acredita, deposita toda a sua confiança apenas nos homens. E a racionalidade não tem a ver com o reino de Deus, gente, com os filhos de Deus. Posso ouvir um amém? O que inibia a fé daquela mulher? Incredulidades, medo. Mas por que medo? Gente, ela tentou e gastou tudo que ela tinha, ela investiu tudo que ela tinha para tentar resolver o problema dela e não tinha resolvido. Imagine os sentimentos dentro dessa mulher, gente. Imagine emocionalmente como que ela estava. Ela tinha medo de mais uma vez tentar ser curada e não conseguir de novo. Então o coração, a alma dela estava ali tomada, de incredulidade, já não acreditava mais, Ela agiu apenas de uma forma mais racional. Então 12 anos investindo tudo que ela poderia para ser curada. Então ela tinha medo. Outra coisa que inibia a fé daquela mulher, ela tinha frustração. Então frustração em cima de frustração, porque aquilo que ela buscava não acontecia. Orfandade. Gente, isso aqui é uma coisa assim muito forte nos dias atuais. Existe uma crise de identidade e que infelizmente leva as pessoas a padecer, casamentos se destruírem, não conseguem desfrutar da identidade que elas têm em Cristo Jesus e desfrutar de um relacionamento com o Senhor como Pai. Algo que inibia a fé daquela mulher também era a escassez, porque ela já havia investido tudo que ela tinha, sim ou não? Tudo que ela tinha. Agora, a fé, ela não estabelece um limite ao poder de Deus. O que a Bíblia nos ensina é que você tem que ter fé que Jesus pode fazer, mas não tem que ser dos seus meios, amém? Não tem que ser da sua maneira, mas você tem que ter fé que Deus vai fazer da maneira dele. Posso ouvir um amém, gente? Essa é uma fé 100% na pessoa de Jesus. Quando eu falo que a fé ela não estabelece um limite ao poder de Deus,
poder de Deus, ele vai muito além da nossa compreensão, sim ou não? Vai muito além, vai muito além. Agora, aqueles que estão com Cristo sempre vencem. Olha para quem está do seu lado, repita comigo. Para a pessoa que está do seu lado, fala assim: aqueles que estão com Cristo nunca perdem. Essa é a garantia que nós temos, gente. Nós podemos sofrer perdas difíceis, dias complicados, situações de adversidade, mas se você está com Cristo, nós nunca perdemos. Existe uma glória que é dada a Deus no momento que você nasceu. No momento que a Amandinha nasceu, Deus foi glorificado. No momento que vocês nasceram, Deus foi glorificado. No momento aí que o Danielzinho aí vai nascer, Deus será glorificado. Os céus estarão em festa. Então existem algumas coisas que acontecem que o céu faz festa, amém? Então Deus foi glorificado no momento que você nasceu. Mas no momento, se você tem Cristo Jesus, que você partir, o Senhor vai ser glorificado. É por isso que quem está com Cristo, a gente nunca perde. O nosso corpo, a nossa alma, passa muitas vezes aqui um período de luto. A própria Bíblia nos ensina sobre isso. Mas depois a nossa vida segue. Por quê? Porque Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas. Ele é o autor da vida. Mas Ele controla todas as coisas. Amém? Amém? Eu reafirmo isso. Eu falei há 2 domingos atrás aqui, num dos dias mais difíceis para mim estar aqui pregando. Quem está com Cristo nunca perde. Aleluia. Essa é a paz que nós temos. Eu me recordo de algumas situações que já aconteceram, de ter pessoas próximas num hospital e a pessoa não conhecia Cristo. Tem a história do meu próprio sogro, o pai da Fernanda, ele não conhecia Cristo ainda. E o que gerava lá realmente algo que movia a Fernanda, e ela precisava muito que acontecesse, é que ele declarasse e aceitasse Jesus Cristo como Salvador da vida dele. Naquele momento era o mais importante, né, amor? O mais importante. Aprove a Deus que ele conseguiu receber a mensagem do Evangelho, e a gente acredita muito que ele está com o Senhor agora. Qual é o nível da sua fé? Será que nós temos que esperar coisas terríveis acontecer para a gente começar a crer? Tudo que nós lemos na palavra de Deus nos exorta, nos orienta e nos ensina muitas coisas. Aleluia, aleluia. Uma fé madura é uma fé que acredita no mover de Deus, no sobrenatural, nas pequenas coisas, nas coisas simples. Eu não sei se vocês se lembram, meu pai deu um testemunho da época que ele foi pra praia, aí pegou um carro emprestado, Fusca, e daí minha mãe foi lá, segurou na porta, lá na época lá do tempo de deserto, ele já falou isso aqui. E eu me lembro que várias coisas já aconteceram conosco simples, desde estar numa viagem, um carro não tá muito legal, e a primeira coisa que a gente pensa é em quem a gente vai ligar, como que nós vamos resolver, mas eu me recordo que a nossa realidade sempre era: vamos orar. Vamos orar. Acho que é uma das coisas que eu mais escutei a minha mãe falar nessa vida. Vamos orar, vamos falar com Deus, vamos orar. Porque essa é a matemática do reino. As decisões que nós tomamos, as decisões que você toma na sua casa, os posicionamentos que você precisa tomar como sacerdote do seu lar, você, esposa, todas as decisões que você precisa tomar no seu dia, você precisa conversar com o Senhor. Amém? Você precisa falar: Deus, faz, porque quando eu coloco a mão, a probabilidade de errado é grande. Eu preciso do Senhor na minha vida. Sabe alguém que desfruta desse relacionamento genuíno com o Senhor, gente? Então a fé, ela não estabelece limite ao poder de Deus. O poder de Deus, ele é extraordinário e ele pode operar qualquer milagre. Amém? Amém, aleluia. Essa é uma palavra para encher seu coração de fé e para você não desistir, amém? A Bíblia está mostrando para nós hoje uma mulher que foi curada 12 anos depois e está sofrendo. Mas a gente vê crianças sendo curadas aqui. Um pouquinho antes a gente vê ali sobre a filha de Jairo. A gente vê na palavra de Deus alguém que sofreu pouco, alguém que sofreu muito. O que nós aprendemos é que Deus faz. É que Deus opera milagres. Só que o nosso papel é continuar crendo e confiando. E a nossa linguagem, a nossa fala é: vamos orar, interceder e acreditar até que algo aconteça. Aleluia, aleluia, igreja.
Agora, anote aí, 4 pontos, por isso que eu falei que era rápido. 4 pontos aqui bem rápido. Como superar a incredulidade que talvez você possa estar vivendo para viver o sobrenatural de Deus? Creia em novas experiências com Deus. Creia em novas experiências com Deus. Ali no versículo 27, na parte A, ali de Marcos, esse texto que nós lemos, diz: quando a mulher, que estava doente, ouviu falar de Jesus. Quando ela ouviu falar de Jesus, que Jesus fazia, o que aconteceu? O coração dela recebeu uma medida de fé. E a palavra de Deus vai nos garantir. Romanos capítulo 10, versículo 17 diz que, consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo, a palavra de Deus. Hebreus, o escritor aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6, Hebreus 11, 6, diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Essa é uma noite para você se posicionar, e uma semana para você vencer o que é necessário e se lançar aos pés do Senhor. Aleluia! Você precisa acreditar que novas experiências podem acontecer na sua vida. De verdade, gente, uma vida com Jesus é uma vida de novidade. Porque Ele nos garante que Ele faz nova todas as coisas todos os dias. Talvez você pode estar lá cansado da rotina do seu trabalho. Você pode estar, eu tô com tédio. Nossa, eu faço a mesma coisa todos os dias. Teu trabalho pode ser entediante, mas uma vida com Jesus não. Uma vida com Jesus não. E quando você desfruta de um relacionamento, uma vida com Jesus, você começa a ter uma outra perspectiva, até mesmo do seu trabalho que é entediante. Ele te ensina, usa o seu próprio emprego, o seu próprio trabalho para você perseverar, para você ter mais resiliência, para você continuar perseverando e buscando a Deus de todas as formas. Com Cristo a gente sempre aprende, gente. Amém? Amém? Louvado seja Deus. Então, em nome de Jesus, se você quer viver algo sobrenatural, vencer a incredulidade, creia em novas experiências com Deus. Ela ouviu o que Jesus poderia fazer e ela recebeu uma medida de fé no coração dela e ela creu naquilo que ela escutou. Eu falei aqui para vocês recentemente, nós precisamos ler a palavra de Deus crendo que ela é verdade. Não ler simplesmente por ler. A Bíblia ela não é mais um livro na sua biblioteca. A palavra de Deus não é mais um aplicativo qualquer dentro do teu smartphone. Ela é a palavra de Deus, é a verdade para as nossas vidas. Ela é tudo que nós precisamos, ela é o nosso alimento, ela é o nutriente que nós precisamos. Amém? Em nome de Jesus. Que chave que a gente tira desse primeiro ponto aqui? Fé. Repita comigo. Fé. Gente, sem fé é impossível agradar a Deus. Sabe o que isso nos ensina? O autor que está falando para Hebreus aqui. É por isso que eu falo, a religião ensina um monte de ladainha para as pessoas. E aí as pessoas, infelizmente, não é nem julgo as pessoas, mas as pessoas que ensinam errado. A pessoa vai criando uma mentalidade que ela tem aquela semana terrível, ela fez algo de errado, e ela, sabe, ela começa a se olhar e se vitimizar, e ela começa a ver que talvez ela não está fazendo as coisas boas para Deus, ela não está servindo a Deus da maneira que ela precisava, e ela falhou de novo na correção de um filho, e ela discutiu de novo lá com seu marido, e ela teve uma semana carregada, ela fala, nossa, eu vou lá para o culto, eu preciso resolver a minha vida, e você vai entendendo e pensando que agradar a Deus é apenas quando você está fazendo coisas aparentemente boas e fala do campo moral. Obviamente que se você é nascido de novo, você caminha com Jesus Cristo, a sua vida vai expressar frutos, sim ou não? Você vai frutificar, você vai exalar o bom perfume, obviamente. Mas a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então não adianta nada aparentemente você ser uma pessoa legal que levanta suas mãos, serve na igreja,
Na frente das pessoas você é um, mas o seu coração é sem fé. Você é um incrédulo, você não acredita em Jesus Cristo da maneira que a palavra de Deus nos orienta. E a Bíblia está dizendo que nós não agradamos a Deus com a maneira que nós cremos nele. Tem alguém aqui comigo? Sem fé é impossível, a Bíblia está dizendo, agradar a Deus. Quer agradar a Deus? Abra o seu coração hoje, faça uma oração, diz: Espírito Santo, deposite uma medida de fé no meu coração, a ponto de crer que o Senhor pode operar milagres na minha vida. Posso ouvir um amém? Então sabe o que eu aprendo com isso? Essa é a chave, fé. Tá difícil? Vai melhorar. Tá complicado? Continue orando. Teve o pior dia da sua vida? Deus não tem nada a ver com os nossos problemas, gente. Amém? Então o dia tá maravilhoso? Vem cultuar com os irmãos. Tá terrível? Vem cultuar com os irmãos. Deus não tem nada a ver com teus BO. Posso ouvir um amém aí, igreja? O dia está complicadíssimo, vai para a célula, é o lugar que você tem que estar. O dia foi maravilhoso, vai para a célula. Você vai liberar algo sobre a vida dos irmãos, você vai testemunhar, vai contar bênçãos, isso vai edificar a vida do outro irmão, que está caminhando também, talvez teve um dia difícil. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Agora, a partir do momento que nós começamos a testemunhar uns aos outros, isso vai fortalecendo as nossas vidas, sim ou não? De verdade, gente. Você quer ser uma esposa melhor? Organize um ecossistema e comece a caminhar com mulheres que você se inspira. Você quer ser um grande homem de Deus? Decida com quem você vai sentar e investir o seu tempo. Esteja com homens que você se inspira e que vê que é um homem de Deus. Você está com dificuldade em criar os seus filhos e educar os seus filhos? Olhe em pessoas que estão perto de você que conseguiram fazer isso e cola nessas pessoas. Isso é algo prático, amém? Amém, gente? Isso é algo prático. Essa mulher, ela ouviu o que Jesus fazia e aí começa todo o movimento dela. Porque se ela não se movimentasse, nada ia acontecer na vida dela. Ela simplesmente ia ter ouvido o que Jesus poderia fazer. E ela enfrentou toda aquela multidão. E que era bastante gente. Sim ou não? Você precisa se mover. Fale para quem está do seu lado. Se mova pela fé. Aleluia. A igreja é um lugar de pessoas extraordinárias. Eu recebi testemunhos, pessoas falando: pastor, eu sei que é complicado o que aconteceu com a sua irmã, mas algo gerou algo novo dentro de nós. E ali todo mundo orando e todo mundo entrando na live e falou: cara, alguma coisa aconteceu dentro de mim. E é sobre isso. Amém? É de você viver de uma maneira genuína a vida do corpo de Cristo, suportar uns aos outros, contar uns com os outros. Você poder falar: nossa, olha, eu estou já 10 anos tentando buscar algo e orando para que Deus faça. E ainda não aconteceu. Você vai ser abraçado e a gente vai orar com você. E o seu coração vai se enchendo de fé. E o de repente de Deus, às vezes ele demora muito para acontecer. Mas eu acredito que o de repente de Deus, ele acontece quando nós temos uma fé madura. Aleluia. Por que é importante você estar nesses ajuntamentos aqui? Porque Deus, ele se manifesta na unidade. Nós oramos em unidade e nós desfrutamos de um milagre sobrenatural na unidade. Pastor, você está falando que Deus não pode responder uma oração única minha? Claro que Ele pode. Mas a gente vai ver muitas coisas aqui na palavra de Deus falando sobre unidade. Estude lá a vida de Neemias. Unidade. Então na unidade o Senhor traz a bênção, amém? Amém? E se você está com pouca fé, você pode encher o seu coração de fé, de você estar perto de pessoas, sabe, que estão pingando óleo. Decida em nome de Jesus, quer ver algo extraordinário? Cole nessas pessoas que amam a Jesus, gente. Amém? Você quer ser alguém cheio da glória de Deus? Se joga onde Deus está fazendo alguma coisa. Amém, meus irmãos? Aleluia, louvado seja Deus. Então essa chave aqui do primeiro ponto é fé. Anote aí, segundo ponto, são só 4.
Como superar a incredulidade para viver o sobrenatural? 2. Seja intencional e resiliente em sua busca. Seja intencional e resiliente em sua busca. Parte B do versículo 27 ali de Marcos 5. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele. O profeta Osés, ele vai dizer lá no capítulo 6, no versículo 3 também assim: então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então tem algo que eu e você precisamos decidir hoje. Escolha intensificar o seu relacionamento com Deus, fazendo o que você nunca fez. Imagine algo aí que você nunca fez, meu irmão. Esse segundo semestre você vai fazer. Eu anotei algumas coisas aqui. Tenha um tempo devocional diário. Gente, tem gente dentro da igreja que não fala com Deus. Tem gente dentro da igreja que não lê a palavra. E em nome de Jesus, isso não pode acontecer aqui. Amém? Não vai ser por falta de ensino, não vai ser por falta de inspiração, não vai ser por falta de ajuda, não vai ser por falta de discipulado. Em nome de Jesus. Então, intensifique, seja intencional, resiliente na sua busca. Tenha um tempo de devocional diário. Faça jejuns e votos. Tem alguém jejuando nas quartas-feiras aqui, ou algum dia da semana, o jejum oficial da igreja? Precisa jejuar, meu irmão. Busque lá no Senhor, fale com o Senhor no secreto e faça votos com Ele. Isso é completamente espiritual. A igreja não vai te impor fazer nada disso. Mas você precisa falar: eu quero mais. Deus, eu quero abrir mão de tudo que está me distraindo e eu quero estar mais com você. Gente, mas como que vai fechar essa conta? 4 horas você enchendo teu SSD, né? HD já ficou. SSD, 4 horas, cara. Só com as notícias de Brasília, só com desgraceira, só com entretenimento do Instagram. Só. Gente, quando o dia difícil vir, quem Deus vai encontrar? Qual é o nível de fé que ele vai achar? Porque os discípulos estavam dentro do barco e Jesus fala: vocês são homens de pouca fé. Porque você ter muita fé é o próprio Espírito Santo que vai colocar no seu coração. O que você precisa fazer é se separar para Ele. Então faça coisas que você nunca fez. Abra mão um pouco do teu rolê, das tuas brincadeiras. Abra um pouco do entretenimento. O chão da vida é duro. Porque o dia difícil vai chegar. O dia difícil vai chegar. Um momento chega para todo mundo. Pode ser qualquer tipo de situação. Há anos atrás, a empresa da minha sogra queimou tudo. Bastante tempinho, né? Uns 15 anos, né, amor? Tava ali batalhando. Sabe que quer pegar fogo e queimar tudo. Não ter nenhum dinheiro na conta para recomeçar. Mas o dia difícil, o dia mal chega para todo mundo. E Deus achou um coração cheio de fé naquela situação. Porque ela juntou a família, na frente da empresa, tudo queimou, até a moto que estava lá dentro queimou, todas as máquinas, tudo. Sem ter R$1, olha lá, vamos dar as mãos. Vamos agradecer a Deus. Porque Ele dá, Ele tira, Ele é soberano. E o que aconteceu? Algo completamente sobrenatural. Pegando máquina em São Paulo sem ter nenhum... Gente, se você escutar a história, é surreal. Foi lá pela fé, foi em São Paulo, um cara olhou para ele: leva essa máquina, depois você me paga, sem assinar nada, sem contrato nenhum. Aparecendo pessoa ajudando: não, vai, você vai conseguir, remontando tudo, sem ter R$1 na conta. O dia difícil vai chegar. E qual é o coração que Deus vai achar? Qual é o nível de adoração, o nível de entrega? Eu acho que eu passei 5 anos aqui nessa casa falando: o dia difícil vai chegar. E todas as vezes que alguém me compartilhar, isso ministra o meu coração. Foi num testemunho desse, foi no testemunho do meu irmão Keyson, que está aqui, que teve uma perda dificílima. E no momento que eu leio a palavra de Deus,
E eu falo, Deus, me prepare para o dia mau. Porque no pior dia das nossas vidas, Ele é digno de receber a nossa adoração, o nosso louvor. Até nesses dias difíceis, Ele é digno de receber glória e honra. Então todos esses momentos é uma preparação. Pastor, você está falando algo assim terrível, mas vai chegar, irmão, a Bíblia fala sobre isso. Mas quem está com Cristo é vencedor. Não tem nenhuma dor que Deus não possa confortar. Ele traz descanso, Ele traz consolo, Ele faz nova todas as coisas, Ele opera milagres. Coisas extraordinárias acontecem, independente da área da sua vida. Posso ouvir um amém? Então faça coisas que você nunca fez. Estabeleça aí um parceiro de oração. Você tem dificuldade de orar? Combina aqui com algum irmão. Fala, irmão, eu preciso no tal horário, no tal dia. Vamos orar junto. 5 minutos. Eu te ligo e a gente ora. Porque sozinho eu não estou conseguindo. Tem alguém aqui comigo? É bem prático isso, gente. É bem prático. Como é bom você dividir com seus irmãos. Como é bom você estar ali conversando. Nem que faz uma oração no WhatsApp. Depois o irmão vai escutar e ora depois. A gente fala com tanta gente lá no WhatsApp, né? Às vezes recebe uma oração, um pedido, e a gente vai compartilhando, fica uma conversa ali uma semana. Mas faça isso. Você precisa tomar uma decisão hoje e avançar, amém, gente? Seja um intercessor. Seja um intercessor. Tem alguns momentos da nossa vida que é importante você parar de pensar um pouco nos seus problemas, irmão, e interceder pelo irmão. Isso é um remédio para nós, porque isso nos mantém humilde. Isso nos mantém em um lugar de simplicidade, de entender que Deus é Deus sobre todos, Ele ama a todos. Amém? E a gente não se fecha no nosso mundo, nas nossas coisas. E há um sério risco de você se tornar alguém egoísta. Posso ouvir amém, gente? Se torne um intercessor. Eu sempre falo isso, mas Deus ainda não operou. Celebre o que Deus está fazendo na vida do irmão. Deus está fazendo coisa na vida de todo mundo aqui. E essa é uma das maiores dificuldades que muitas vezes as pessoas têm. De celebrar o que o irmão está vivendo. Mesmo que ainda você não viveu. Mas vai chegar a tua hora, amém? Deus vai fazer. E eu prego isso e eu sei, a gente vive isso aqui. Na última segunda-feira, a Joelma e o Marcelo vieram aqui, eles expuseram uma situação que eu nem sabia. Mas a cada dia que a minha irmã estava ali, sabe, recebendo cura, eles estavam celebrando. No momento que ainda eles precisam também, na família deles. Esse é o coração que Deus espera encontrar. Aleluia, aleluia. Vocês sabem, se manter firme com o Senhor até que algo aconteça. Essa é a fé que Ele espera de nós. Aleluia. Jesus, Ele é generoso, Ele é bondoso. Ele exalava contentamento e gratidão. Quem somos nós para não ser assim? Jesus, ensina algo para nós hoje aqui. Ensina algo para nós aqui hoje. Venha com expectativas para os nossos encontros aqui, para os nossos cultos, para os encontros com a igreja, nos grupos, nas células e nos ministérios. Peça para o Senhor, me coloque uma expectativa. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Tudo que você faz já comunica a expectativa que está dentro de você. Desde a maneira que você toma o teu banho e coloca a roupa em casa. Amém? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Precisa ser um momento que você fala, cara, é o nosso momento. Você já vai cantando, você já vai olhando lá pro seu armário, pô, toma um banho, pô, uma roupa legal, já vai enchendo seu coração de expectativa. Cara, Deus vai fazer. Hoje Deus vai falar comigo, Deus vai fazer. A semana não foi tão fácil, mas eu sei que Deus vai fazer alguma coisa. Deus vai fazer algo naquele culto, Deus vai fazer algo na vida do meu irmão. Você vai gerando, vai criando expectativas. A igreja precisa se converter, gente.
Homens e mulheres geram expectativa dentro do seu coração para fazer um monte de coisa aí fora e não geram uma expectativa para estar na casa de Deus e acreditar naquilo que Ele pode fazer. É uma viagem que você está marcada e você se move com uma expectativa. Afinal de contas é um momento legal que você vai curtir, vai se divertir e está tudo certo. De 4 em 4 anos chega lá a Copa e todo mundo começa a organizar e faz churrasco, pinta rosto, põe camisa do Brasil. Tem gente que nem tem camisa, compra. Sabe o que é isso? É expectativa. Pode estar com o pior time do mundo, no final todo mundo tem uma expectativa que o Brasil pode ganhar. A igreja precisa se converter, cara. É você deixar carregado o teu celularzinho para anotar. Quem traz a agenda ali com o Michael já separa a agenda, a caneta, já separa o seu lenço, ou já vem preparado para pegar papel lá, porque você sabe que Deus vai quebrantar teu coração. Isso é expectativa. E a gente sai desse lugar raso e vive uma vida profunda com Jesus. Não tem a ver com performance, não tem a ver. Ele chama os imperfeitos. Nós somos imperfeitos, ninguém é perfeito aqui, ninguém é perfeito. Mas aquele que um dia nos encontrou, nos salvou, é perfeito. Ele é perfeito. Ele olha para nós e fala: Eduardo, eu sei que você é fraco, mas fique perto de mim, que é na sua fraqueza que eu venho e te dou força. Eu sou o descanso que você precisa para o dia difícil. Eu sou aquele que acalma ventos e tempestades. Amém. Aleluia. Aleluia. Que seu coração vai se enchendo de fé nessa noite. Aleluia. Uma chave para esse segundo ponto é ambiente. Repita comigo: ambiente. Há um tempo atrás eu falei sobre não apenas desfrutar da presença de Deus, mas construir um lugar para a presença. Eu entendo que todo momento que lá eu estou em casa, eu estou no carro ali já escutando um louvor, aí é o momento que eu estou meditando na palavra, eu estou construindo um lugar para a presença de Deus. Isso aqui tudo tem a ver com ambiente. É um ambiente que você constrói para a manifestação da glória de Deus vir sobre a sua vida, sobre a sua casa. Sabe um ambiente de fé, gente? Sabe um ambiente que você fala assim: nossa, tem alguma coisa diferente nesse lugar aqui. Você entra num lugar incrédulo, você sai crendo. Você chega lá frio, você sai cheio da presença de Deus. Você sente que naquele ambiente tem alguma coisa. Sim ou não? Alguém já desfrutou isso? Eu já desfrutei várias vezes. Fala: nossa, tem algo diferente aqui. Esse homem carrega algo diferente. Construa o seu ambiente, amém? É você se colocando diante do Senhor, faça os seus votos com Ele. Em outro momento eu vou falar sobre isso, o jejum, os votos. A gente vai entender um pouco sobre os nazireus. A gente vai ter um tempo para falar sobre isso. Hoje é longo, eu teria que ter umas 4, 5 mensagens. Mas se coloque diante do Senhor. Deus, Ele deseja falar com você de forma mais profunda. Amém? Vá para casa refletindo o que eu posso fazer de diferente. Talvez você já fazia coisas muito boas, você separava para Deus e isso foi se perdendo. Que você restaure esse lugar de intimidade com o Senhor e tome decisões e fazer coisas novas. Amém? Amém? Eu sei que nós temos nossa vida, nossas responsabilidades, mas naquele momento que você está fazendo votos com o Senhor, gente, você está falando assim: a sua presença é mais importante do que qualquer coisa na minha vida. Aleluia. Queridos, que você não se posicione em fazer um jejum apenas quando coisas ruins acontecem. É óbvio que isso é muito importante. Você começa a se posicionar, a igreja jejua, e você vai se esvaziando para Deus falar no seu espírito, mas que isso já seja uma prática da sua vida. Sabe por quê? Porque se você vive uma vida de se esvaziar e se encher do Espírito Santo, você está se preparando para o dia difícil. Amém? Você vai se enchendo da presença de Deus, você vai se enchendo da palavra de Deus. Quando os dias complicados chegam, você está cheio da presença de Deus.
Você olha para essas situações com as lentes do Espírito. Então não espere coisas ruins acontecer para agora eu vou fazer meus votos, agora eu vou começar a jejuar. Não, é uma prática comum na nossa vida. Nós temos o jejum oficial da igreja aqui toda quarta-feira. Tem que ser comum para nós. Eu quero me esvaziar para ser cheio de Jesus. Posso ouvir um amém? Aleluia. Ambiente. Repita comigo, ambiente. Vai dar tudo certo, está dando tempo. Terceiro ponto. Como superar a incredulidade para viver o sobrenatural? Compartilhe o poder do Espírito Santo. Tá tudo certo aí, pastor? Apóstolo? Ah, tá. Pensei, Deus está falando com ele alguma coisa aqui. Alguma coisa aqui escondida. Essa é a nossa humanidade, né? A gente está aqui nesse ambiente. Não, eu só estou procurando uma tomada mesmo. Maravilha. Oh, Jesus. Aleluia. Deus é bom, gente. Aleluia. Compartilhe o poder do Espírito. Compartilhe o poder do Espírito. No versículo 30 de Marcos 5, diz assim: no mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Jesus poderia muito bem não falar nada, sim ou não? Ele estava no meio da multidão, várias pessoas querendo receber algo da parte do Senhor, e Jesus ele fala e afirma, ele fala alto, os discípulos escutam. Quem tocou em meu manto? A Bíblia diz que saiu o poder de Jesus, saiu virtude. E quando você vai ver no original, é poder para curar, poder para transformar, poder para fazer algo sobrenatural. Que nível de fé que essa mulher tocou em Jesus, gente? Quantas pessoas não estavam tocando em Jesus na multidão? Ali no início do texto mostra que eles estavam esmagados ali. Gente puxando Jesus. E aquela mulher ali, tomada por uma fé, crendo que Jesus poderia resolver o problema dela, ela enfrentou todas as adversidades e os problemas, sim ou não? Ela era impura, as pessoas a rejeitavam, e ela foi ali, se arrastando até tocar nas vestes de Jesus. E naquele momento ele está andando com a multidão, e ele para. Foi um toque diferente, um toque cheio de fé. Amém? Foi alguém que acreditava que algo poderia acontecer. Ele falou: para, quem tocou em mim? Saiu poder, virtude de mim. E a gente vê o desfecho de uma história extraordinária. A fé daquela mulher salvou ela. A gente precisa estudar profundamente a palavra. Quando você lê de forma corrida, Jesus fala: a tua fé te salvou. Obviamente, ela foi salva, Jesus encontrou ela. Agora eu acredito que ela viveu uma vida com o Senhor e viveu em novidade de vida. Mas Jesus salvou ela de muitas coisas. Jesus salvou ela das frustrações. Jesus salvou ela dos medos. Jesus salvou ela desses ambientes de rejeição. Alguém que era impura, ela não poderia casar. Ela não poderia ali congregar, viver uma vida religiosa. Era terrível. Jesus salvou ela dessas realidades. A tua fé te salvou. Vai em paz. Você é curada. Aleluia. Mas sabe o que é mais poderoso? O Jesus que curou essa mulher do fluxo de sangue é o Jesus que nos cura. Que eu e você sejamos as pessoas que vão chamar a atenção de Jesus. Porque muitos estavam ali e não chamaram a atenção de Jesus. Que nós sejamos essas pessoas que fazem Jesus parar. Olhar para as nossas vidas e falar: uau, que coração cheio de fé. Esse é um objetivo, em nome de Jesus.
no meio da multidão, que você seja o que atrai a atenção de Jesus, amém? A chave aqui desse terceiro ponto é testemunho. Apocalipse 19:10 diz: o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Testemunho. Se você é filho de Deus, se você faz parte aqui da Yarn, você tem que ter um pensamento aqui. Então pense aqui comigo. Deus faz algo na tua vida, então primeiro você recebe algo. Você vê um romper na sua vida financeira, na sua casa, nos relacionamentos, uma cura, não importa. Então primeiro você recebe. Depois que você recebe, você glorifica, exalta o nome do Senhor juntamente conosco. Mas o terceiro ponto é, depois você reparte isso. Existe um rio que flui do trono de Deus. E eu e você entramos nesse rio. E é a nossa decisão de entrar mais profundo desse rio. Então, existe um rio que flui do trono de Deus. Não uma represa. Tudo que Deus faz não pode parar em você. Eu vim do aeroporto com meu pai e ele testemunhando coisas sobrenaturais que aconteceram, que acontecem e acontecem lá no Ministério do Apóstolo Adriano. Não, coisas extraordinárias. Um grupo pequeno, bem pequeno, adquiriram uma terra de 30 mil metros quadrados. Já pagaram 60% dessa terra. Sem ter R$1. Me lembro? Sim. E você foi, ministrou, e eles gravaram para poder vender o Silce e levantar recursos. Vocês têm noção disso, gente? E Deus movendo o coração de algumas pessoas, muitas vezes, olha, cara, Deus tem me prosperado. É um momento, eu preciso me envolver com essa obra. E semeando, e rompendo, e fazendo coisas extraordinárias. Então entenda uma coisa, muito daquilo que você pede, você vai ter que repartir com alguém. Não importa o que seja. Você tem noção disso, gente? E nós não estamos falando das bigs igrejas, não. Nós não estamos falando dos lugares cheios de empresário, não. Quem foi lá sabe. Quem conhece o apóstolo Adriano sabe. Vocês têm noção disso? Então muito, olhe em nome de Jesus. Reflita, pense bem em tudo aquilo que você está pedindo. Deus vai fazer. Mas existe uma matemática no reino de Deus. Nada para em nós. Nada para em nós. Deus vai prosperar? Tem um objetivo. Deus vai operar uma cura, um milagre? Tem um objetivo. Amém? Deus vai trazer uma restauração conjugal? Tem um objetivo. Aleluia, eu sei que Ele vai fazer. Eu creio em nome de Jesus. É um novo tempo nessa igreja. É um novo tempo que a gente vai desfrutar esse ano. Esse segundo semestre vai ser completamente diferente. Nós vamos orar, vamos interceder, e aquilo que nós estamos buscando nós vamos alcançar. Nós vamos desfrutar de um novo tempo, uma unidade aqui. Uma vida genuína, de se importar de verdade com o irmão. De falar, irmão, nós vamos vencer junto. Irmã, nós vamos vencer junto isso aqui. E vai acontecer, mas é na unidade. Eu vejo exatamente isso no meu espírito. Há poucos meses atrás, entraram aqui na igreja. Eu não vejo que é propósito de Deus. Deus, Ele quer fazer o bem toda hora para nós. Mas Ele permite algumas coisas. Eu me lembro que o apóstolo falou conosco: espera, freia a liderança. Deus quer fazer algo na igreja. Já começou lá. Deus quer gerar aqui uma nova consciência de corpo e de unidade. E de entender que todo mundo faz parte. E de entender que nós estamos construindo um legado. E de entender que tem muitas coisas para acontecer. E a gente vai transicionar, já começou lá. Depois teve uma situação muito particular, familiar nossa, mas que a Fernanda ela até falou assim, não foi um dedinho quebrado, mas era como se fosse uma febre que o corpo inteiro sentia. E essa situação da minha irmã, eu vejo claramente no espírito, que é uma semente que foi semeada. E que agora na estação correta gerou um fruto chamado unidade na igreja. Não apenas de um grupo,
Não apenas dessa liderança maravilhosa, mas é da igreja. Das crianças aos mais velhos. Porque essa é a profecia. Não é os mais experimentados fazendo coisas para Deus, liderando pessoas. Não é só os mais jovens. É todos trabalhando em prol do reino de Deus. Jovens, velhos, as crianças cheios da glória de Deus. É a unidade, gente. A questão material foi resolvida. Se unimos, oramos, a cura veio. E vai vir na vida de todo mundo que a gente está orando aqui. Nós cremos, é isso que nós temos que fazer. E qual que é a paz que traz para o nosso coração, para o nosso espírito? Eu falei sobre isso, falei, olha, minha alma está aflita, meu corpo destruído, mas meu espírito está em paz com toda a situação. Que Deus é Deus. Quem sou eu para questionar Deus? Ele não existe, eu não me relaciono com Ele para Ele ser estudado. Eu não pego um bisturi e abro Deus para tentar entender Ele e estudar Ele. Ele foi revelado como meu Pai. E eu me relaciono com Ele, eu desfruto dessa paternidade. Sabe o que é desfrutar de um relacionamento? Sem questionamentos. Posso ouvir um amém? Aleluia. Tem alguém se convertendo aqui hoje, gente? Aleluia, eu tô. A chave desse terceiro ponto, conforme eu falei, é testemunho. Louvado seja Deus. No meio da multidão, que você seja o que atrai a atenção de Jesus. Aleluia. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. Porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. Aleluia, aleluia. Amados, essa é uma noite que a gente precisa falar com o Senhor e eu acredito que você precisa tomar uma decisão. Pastor, todo culto tem que tomar decisão? Não, todo dia você tem que tomar uma decisão. Todos os dias, sim ou não? É todos os dias. Gente, a gente não pode ser místico, ficar fantasiando as coisas. Gente, vamos lá, se você não acordar e na segunda-feira não tomar um banho, tem que tomar um banho, tá, gente? Todo mundo cheirosinho. Tomar um banho e não ir trabalhar, as coisas vão cair do céu. Se você precisa almoçar, se você não parar, fazer uma comida, ou fazer no dia anterior, montar uma marmitinha, sei lá. Se você não se movimentar e fazer isso, você vai se alimentar? Até que não fez, se você não pedir uma comida ali, não chega. Você tem que fazer essas coisas, sim ou não? Até para dormir, se demora, você vai ter que fechar o olho, irmão. A nossa caminhada com Cristo é assim. Quem tem uma cabeça boa e vai lembrar, gente, a fé de ontem já foi para ontem. Eu preciso de uma fé nova hoje. A fé de 10 anos atrás, ela serviu para 10 anos atrás. Porque se eu entendo que eu estou avançando num nível de relacionamento com o Senhor, e a Bíblia nos garante que Ele faz nova todas as coisas, e Ele se apresenta para nós de uma forma diferente sempre, a gente precisa de uma fé nova. Porque Ele vai elevando o nível das nossas batalhas, e a nossa fé precisa aumentar. Sim ou não? Pastor, quanto mais abençoado, mais batalha. Gente, nós somos guerreiros, amém? A Bíblia nos garante, nós somos guerreiros. Graças a Deus a gente entende isso aqui. A igreja, ela não é um jardim de infância. Ela é um ambiente onde a gente adora a Deus e Deus nos prepara para enfrentar os dias difíceis. A manifestação do reino de Deus sobre a terra, ela demanda um esforço de todos nós. Amém? Aleluia. Se você já olhou lá o nosso DNA, a história da igreja lá no aplicativo, você vê, nós temos esse propósito como igreja. Manifestar a glória de Deus sobre aquilo que Ele está fazendo sobre nós e tocar toda a sociedade, todo mundo, todas as esferas.
Agora, Deus não usa pessoas fracas. Deus usa homens e mulheres de caráter. Amém? Deus usa homens e mulheres dignos da sua confiança. Amém? Não estou falando super-homens e super-mulheres. Ele usa os imperfeitos, mas os genuínos. Ele usa pessoas que muitas vezes falham ainda, mas que são verdadeiros. Amém? Aleluia, louvado seja Deus. Você não pode se contentar em não viver o extraordinário, o sobrenatural. Quando você escuta alguém dando um testemunho, não é extraordinário, gente? Sim ou não? Esse é o termostato. Esse é o termômetro. Você escutar um testemunho e o que Deus está fazendo na vida do irmão, se trazer um contentamento no seu coração, irmão, você está no caminho certo. Se alguém abrir uma situação aqui, não precisa ser muito complicada, mas que para ela é complicada. Se isso não, de alguma maneira, não mexe com o teu coração, está denunciando alguma coisa errada. Olha a Deus aí. Tem alguém aqui comigo? Esse é o termômetro. A maneira que nós nos posicionamos, a resposta que nós damos nos nossos dias, em frente às situações, revelam como está o nosso coração. Ou um coração cheio de fé, ou um coração com pouca fé. Pastor, eu entrei aqui e hoje eu percebi que eu sou incrédulo, que eu tenho pouca fé. Você está no lugar certo, irmão. Você está no lugar certo. Porque a fé, ela vem pelo ouvir. Na outra pregação eu falei, a fé vem pelo ouvir, mas a incredulidade também. Em nome de Jesus, gente. Não dá para dar ouvidos e ficar ouvindo balela e coisas que não vão gerar uma fé em nós. Posso ouvir um amém? Aleluia, aleluia. É mergulhar na palavra, é acreditar que Ele pode fazer e que Ele vai fazer. Amém? No caso dessa mulher foi 12 anos. Pastor, você está falando que eu vou esperar 12 anos? Eu não estou falando nada, quem sou eu? Mas uma garantia nós temos, Ele faz. Ele responde. A gente vê na Bíblia pessoas que precisavam ter um filho e não demorou 12 anos. Demorou bem mais, cara. Mais de 100 anos. Para pensar nisso. Agora existe um mistério. Vamos desfrutar do tempo de Deus. O tempo de Deus é diferente do nosso. Amém? Você tem que ignorar o Cronos? Não. Põe seus despertadores, se organize nos seus horários. Eu tenho despertador para acordar todo dia. Mas se mova, mais viva, coloca sua mente e deixa o Kairos de Deus te conduzir. O Kairos de Deus é o tempo de Deus. Amém? Aleluia. Para aquela mulher era 12 anos, e para Deus? Foi um toque, gente. Tem alguém comigo? Basta ter um coração com fé. Basta ele achar em alguém que... a decisão de falar, Deus, eu creio que Deus vai fazer. A gente não pode, em nome de Jesus, viver como se Deus não fizesse as coisas. Nós estamos numa igreja, gente. Nós estamos aqui numa igreja. O óbvio precisa ser dito. E aonde Jesus se manifesta. E Ele faz. Ele faz. Uma vez me questionaram, a gente já vai terminar, você vai ficar de pé. E muitas pessoas na verdade falam. Meu pai ele é testemunha sobre a África. E sobre alguns outros lugares. Por que coisas extraordinárias, coisas surreais acontecem naquele lugar? Irmãos, de verdade. A Bíblia fala de uma mulher do fluxo de sangue que ela deu todo o dinheiro que tinha para tentar ser curada. Nem dinheiro eles têm. Sabe quando você olha para todos os lados e tipo assim, não tem nem onde eu crer aqui, cara. Tipo, ou é um ser superior que faz alguma coisa. Tô errado, apóstolo? É isso aí. E é um ambiente propício para a glória de Deus se manifestar. Amém? Sabe, um ambiente de simplicidade, de humildade, de reverência, de temor a Deus.
Meu pai compartilhou, eles estavam almoçando lá em São Paulo, com um coração triste, tipo, como se perdeu o temor a Deus. Coisas que ferem o caráter de Deus, ferem o coração de Deus, as pessoas tratando de qualquer forma. Líderes, pastores, igrejas, vivendo da maneira que acham que deve viver. Irmãos, em nome de Jesus, isso não vai acontecer aqui. Isso não vai acontecer em nome de Jesus na igreja de Cristo. Aleluia, custa caro você viver os princípios e os valores. Mas nós vamos continuar assim, pela fé em nome de Jesus. E para viver os princípios e valores do reino, se perde muita coisa aqui na terra. Mas quem quer salvar a sua vida, né? Mas tem alguns pastores que não entenderam isso, infelizmente. Fique de pé em nome de Jesus. Aleluia. No time certo. Amém. Aleluia. Fique de pé, se estica aí bem, dá uma... Acorda aí, a gente vai falar com Jesus agora. Nós somos filhos de Deus, amém? Nós somos filhos de Deus. E o Deus que nos salvou, Ele está nos salvando. O Cordeiro mudo que se entregou em nosso lugar, Ele vai voltar um dia, como o leão que ruge, o leão da tribo de Judá, amém? Queridos, a gente não pode mais procrastinar e negligenciar muitas coisas. Esse é o tempo, a gente não pode arriscar ir empurrando com a barriga, sabe? Uma hora eu vou resolver, uma hora eu vou decidir, uma hora eu vou me converter de verdade, uma hora eu vou ser transformado. Porque perceba, Deus fez um milagre na vida dessa mulher. Mas no final de tudo, ela teve que ouvir a palavra de Deus. Ela teve que ouvir o que Jesus fazia. Era alguém testemunhando, olha, tem um Jesus que faz. E depois que ela ouviu, ela teve que se movimentar, ela teve que agir. Então o que nós não podemos fazer mais é negligenciar aquilo que nós temos que fazer, gente. Amém? Amém? Nós somos completamente contra qualquer tipo de espírito de religiosidade. É em si, se é na igreja, nas pregações, a gente ora, cai por terra em nome de Jesus. Não tem a ver com mérito algum. Tudo que Deus fez nas nossas vidas é porque Ele quis fazer, irmão. Mas nós cremos, é a nossa linha, que existe a responsabilidade humana. Existe uma responsabilidade minha e tua. Ok, eu entendi o que Deus fez por mim. Então como eu vou me posicionar aqui nessa terra? São dias que todo mundo fica perdendo tempo demais de saber quem está certo e quem está errado. É ou não é? Você acredita, a predestinação e não sei o que, e o Calvino, e o Hermínio. Nós somos de Jesus. Nós somos de Cristo. Mas e os eleitos? Cara, a gente nunca vai saber. Sai pregando para todo mundo. Perder tempo com essas coisas, gente. Sim ou não? É muita gente querer tentar estudar a mente de Deus. Mas até hoje é só pelo Espírito que a gente entende. Que Jesus é esse? Que diz que tem que amar os seus inimigos? É dureza, gente. Tem que amar o próximo como a ti mesmo. Tem gente, uma das maiores dificuldades é a pessoa se amar. E depois que ela chega nesse lugar, quem que é a pessoa mais próxima? Sua esposa, o seu marido. Que Jesus é esse? Felizes são os que choram. A matemática do reino é completamente diferente. E tudo isso é algo sobrenatural. Amém?
Você está aqui porque Deus te trouxe aqui. Você está vivo porque Ele está cuidando da sua saúde. Mas existe a responsabilidade humana também. Cuide da sua saúde também, em nome de Jesus. Você está vivo, você está respirando para a glória dEle. A maneira que nós vivemos nessa terra, somos nós que vamos decidir, gente. Você por si só, você não faz nada. Mas você diz: Espírito Santo, você habita em mim, me conduza, como a palavra fala, sobre toda a verdade. Me ensine como eu devo agir, me ensine como eu devo viver. Oh, Jesus. Eu queria chamar o apóstolo aqui. Eu quero que ele, como pai espiritual dessa casa, faça uma oração aqui por nós. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Esse segundo semestre, pode faltar muitas coisas. Pode faltar várias coisas na sua casa. A gente pode ter falta de muitas coisas. Mas a Bíblia diz: nunca vi um justo mendigar o pão. Aquilo que é suficiente para nós não vai faltar. Ainda que falte muitas outras coisas, tem uma coisa que não pode faltar nas nossas vidas: um coração cheio de fé. Que Deus encontre em nós um coração cheio de fé e não incrédulos. Porque se você sai da sua casa e você vem para esse culto, é porque você crê que Ele faz. Se você sai da sua casa e vai se encontrar com seus irmãos na cela, você crê que Ele está ali. Se você decide escutar um louvor, você crê que Ele está com você. Aleluia. Se você desfruta e você lê a palavra de Deus e você começa a pedir: Espírito Santo, eu quero viver essas realidades, é porque existe uma fé dentro de você. Sem fé é impossível agradar a Deus. E que o nosso desejo seja de agradar a Deus, porque Ele fez demais por nós. Ele nos deu o privilégio de viver essa vida maravilhosa. Como é bom estar vivo, gente. Como é bom estar vivo. A vida é muito boa. O que nós faremos com isso? O apóstolo vai fazer uma oração. A gente está entrando num novo lugar como igreja. E se você tem alguma dificuldade, você quer receber uma oração, você quer sair daqui cheio de fé, com uma nova mentalidade, a gente vai orar por você aqui na frente, em nome de Jesus. Lá no Evangelho de João, no capítulo 7, Jesus falou algo que ao meu espírito fala muito forte. Jesus diz assim: aquele que crê, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Essa expressão é muito importante. Aquele que crê, como diz a Escritura. Isso indica que há uma forma de fé, há um tipo de crer que não está na Escritura. É aquilo que eu posso chamar de fé mental. É aquilo que a nossa mente muitas vezes determina. A fé tem que agir no nosso espírito. E eu vejo que muitas vezes, muitos irmãos, até aqui no nosso meio, eles enfrentam uma batalha íntima tão grande. Aquilo que a mente diz, uma mente que duvida, uma mente incrédula, com aquilo que o Espírito pode determinar. E é uma guerra violenta. Então eles não conseguem crer, como diz a Escritura. Por isso os milagres não vêm, as portas não são abertas. A fé, ela tem que concretizar em fatos. É algo muito prático. Eu quero levantar uma oração aqui nessa noite, em nome de Jesus, repreendendo toda ação do espírito de incredulidade. Que verdadeiramente você possa tomar uma chave nessa noite, porque chave abre, mas também chave fecha. Diga isso: uma chave abre, mas também fecha. E você vai tomar nessa noite uma chave espiritual e vai fechar aquilo que diz a tua mente. Fechar para qualquer ação de uma fé mental, porque a fé mental, ela age de maneira incrédula.
encontrem a fé verdadeira, genuína, a fé que crê, que está determinada no nosso espírito. Feche os olhos, coloque tua mão no teu coração. Pai da glória, em nome de Jesus, nessa noite, que toda fortaleza mental seja quebrada. A tua palavra declara que as armas da nossa guerra, Pai, elas são espirituais, elas não são carnais, são espirituais e poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas mentais. E que nessa noite toda fortaleza de incredulidade na mente, todo ninho de pensamento negativo seja desfeito. Nós queremos crer, sim, Pai, como diz a Escritura, uma fé genuína, Pai, uma fé que determina coisas que acontecerão. Pai, aquele nível de fé que chama a existência as coisas que ainda não são como se já fossem. A palavra diz que Abraão creu no Senhor, dando glória a Deus, e aquilo que era impossível se tornou realidade. De um vento estéril, Senhor, foi formado uma grande nação. Naquele momento, no ventre de Sara não era simplesmente um filho, era toda uma nação. Pai, nós queremos olhar sim com os olhos da fé, mas a fé, como diz a Escritura, remove hoje toda incredulidade. Em nome de Jesus, remove toda dúvida, toda ação maligna de espíritos que trazem dúvida, espíritos que trazem incredulidade, que seja desfeito hoje. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. O Espírito Santo está falando algo, permaneça de olhos fechados. O Espírito Santo está falando algo muito forte comigo agora. Há pessoas aqui que tem que nessa noite receber um novo coração. E o Espírito Santo fala comigo, tem que ser um coração como um coração de criança. Diz o Espírito Santo, alguns de vocês precisam ter um coração de criança nessa noite. Uma criança, ela crê com facilidade. Ainda no ambiente de perigo, se você pedir uma criança para andar nesse ambiente, o coração simples dela vai impulsionar ela a caminhar naquele ambiente. Por quê? Porque ela crê naquilo que você falou, está crendo naquilo que você está orientando. E o coração de criança diante do Senhor, ele age exatamente dessa maneira. Os filhos de Deus maduros, apesar de serem maduros, eles têm corações de crianças. Diga ao Espírito Santo nessa noite: Senhor, dá-me um coração de criança, dá-me um coração que crê, dá-me um coração que não se aparta de Ti. Em nome de Jesus. Há pessoas aqui que estão precisando de uma intervenção de Deus. Veja o meu Espírito de maneira tão clara. Há pessoas aqui que precisam de fato uma intervenção de Deus nos próximos dias. Que você possa ver agora com o olhar da fé, a fé que tudo crê, a fé que leva você a crer, como diz a Escritura. Comece a ver esse milagre, comece a ver aquilo que você precisa, em nome de Jesus. Porque Abraão deu glória a Deus, ainda que não via, mas estava certo que o Senhor era poderoso. Aleluia. Permaneça de olhos fechados. Uma frase que a minha filha falou, que eu achei muito importante. Ela disse assim: ainda que eu estava ali como que inconsciente, o meu espírito estava vivo, e eu sabia que algo ia acontecer, porque Deus não é incoerente. Ele fez a minha promessa, as promessas não aconteceram ainda. E Deus não é homem para que minta. Como Ele vai falar algo que não aconteceu e eu vou morrer? Não! Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Guarde isso no teu coração nessa noite. Levante uma das suas mãos aos céus. Pai, em nome de Jesus, que Tu seles essa palavra hoje aqui, em nome de Jesus. Nós queremos crer, sim, como diz a Escritura, Pai. Declaramos, Senhor, intervenção do alto nos próximos dias. Que a fé em cada coração venha surpreender. Quando nós temos uma fé genuína, somos surpreendidos por Ti e ficamos maravilhados.
Que pessoas fiquem maravilhadas, porque serão surpreendidas de maneira extraordinária. E que nenhum coração aqui haja lugar para a incredulidade, mas para uma fé genuína, em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Vamos levantar uma canção em nome de Jesus.